Oi, Tiago. Acabou, né, a fase de depoimentos, instrução do processo do julgamento do Daniel Alves hoje em Barcelona. Você acompanhou essa novela, né, essa coisa triste que acontece desde o ano passado. Eu queria que você desse um resumo do que aconteceu e quais são os próximos passos a partir do fim do julgamento hoje. Boa noite, Marília. Boa noite, Renato, Danilo, Rodrigo, todo mundo ligado no Fim de Papo. Hoje foi o último dia, o último dos 3 dias do julgamento do Daniel Alves. Ainda não existe uma sentença. A sentença aqui na Espanha demora mais ou menos aí entre 15 e 20 dias para ser dada. No caso do Daniel Alves, deve acontecer antes, deve ser em 10 dias, porque ele está em prisão provisória, né? Como ele está esperando na prisão, os juízes costumam acelerar um pouco mais o processo. Esse último dia teve depoimentos de peritos, teve depoimentos de médicos que trataram, né, a denunciante, trataram a mulher que denunciou o Daniel Alves por agressão sexual, essa agressão que aconteceu em dezembro de 2022, então já tem aí mais de um ano, e também teve, claro, o grande momento, né, o momento mais esperado aí desse julgamento, que foi o depoimento do Daniel Alves, em que ele não chegou a dar uma quinta versão dos fatos, mas ele meio que repetiu a quarta versão que ele tinha, acrescentando uma questão que não tinha sido colocada antes, que era a questão do consumo de álcool. Né? É uma questão que a defesa dele tem batido muito nessa tecla, que ele estava alcoolizado, que ele não estava com 100% de suas faculdades mentais ali enquanto estava dentro da discoteca, porque isso na lei da Espanha pode ser considerado um atenuante. Não é que será considerado um atenuante, mas pode ser considerado um atenuante numa possível condenação do Daniel Alves. Depois desse depoimento do Daniel Alves, cada uma das partes, né, o Ministério Público, a acusação particular, que é a advogada da denunciante e a advogada do Daniel Alves, também fizeram as suas considerações e, no fim das contas, o Ministério Público pede 9 anos de cadeia para o Daniel Alves, desconsidera todos esses atenuantes, tanto o atenuante do álcool quanto a de uma indenização que ele teria pago como reparação de danos à vítima, uma indenização que inclusive ele pagou com dinheiro emprestado pela família do Neymar, como a gente conseguiu a informação, a gente apurou em primeira mão aqui no UOL, e esses dois atenuantes foram absolutamente ignorados pelo Ministério Público, que pede 9 anos de cadeia para o Daniel Alves. A acusação particular pede 12 anos, que é a pena máxima, para o crime de agressão sexual aqui na Espanha, e a defesa do Daniel Alves pede, claro, a absolvição, mas coloca como alternativa uma pena de 1 ano, que ele já cumpriu, e uma multa de 50 mil euros que ele teria que receber de reparação civil pelos danos morais causados a ele. Então, esse é o panorama desse julgamento do Daniel Alves, um julgamento que, como você disse, é uma novela que se arrasta aí desde janeiro do ano passado e que, quando a sentença for decidida, possivelmente teremos recurso, possivelmente essa novela vai continuar se arrastando, mas realmente um julgamento enorme aqui, 270 jornalistas credenciados, um dos maiores julgamentos da história recente aqui da Espanha. Marília. Tiago, a gente vai voltar a se encontrar muitas vezes aqui no Fim de Papo, e essa última fala é uma pergunta que eu te faço. Aqui no Brasil, a gente tem acompanhado, e aqui no UOL, com muita atenção, tudo o que acontece, até um lance a lance ao vivo do que é o julgamento. Desses 270 jornalistas credenciados, quantos são espanhóis? Quantos são jornalistas esportivos? Qual é o tamanho da repercussão do caso? É por ele ser jogador da seleção brasileira? Por ele ter jogado tanto tempo no Barcelona? Qual é o impacto do personagem? E a cobertura, ela vaza para que caderno? Como a gente falaria, né, do bordão jornalístico. Está nas páginas É policiais? curioso. É curioso, né? Porque em alguns jornais ela foi para o caderno de esportes, em outros ela foi para a página policial, né? Isso foi decidido ali no começo do caso. Os jornais esportivos da Espanha, tradicionalmente, eles sempre têm um jornal associado, que é um jornal de notícias gerais, né? O AS, por exemplo, é um jornal associado do El País. Então, hoje você via o repórter do AS, que cobre o dia a dia do Barcelona, por exemplo, e o repórter super experiente lá de judicial do El País, um sentado do lado do outro, os dois se ajudando, cobrindo o caso. Então, assim, é um caso que ele mobilizou os repórteres policiais, os repórteres de judiciário, né?
e os repórteres esportivos, e mobilizou vários países. Eu estava sentado hoje, por exemplo, ao lado de um jornalista alemão, eu conversei com uma amiga que é uma jornalista mexicana, e no México eles seguem muito de perto o caso, porque o Daniel Alves era um jogador de um clube mexicano quando estourou a notícia, né? Jornalistas franceses, os jornalistas brasileiros correspondentes de TVs do Brasil, que moram em Paris, que moram em Londres, que moram em Madrid, vieram para cá para cobrir o caso. Enfim, hoje, se você abrisse os principais jornais da Espanha, o El País, o El Periódico, o La Vanguardia, o ABC, todos eles tinham não só o Daniel Alves na capa, como você disse, Marília, esse lance a lance mesmo, parecia ali uma narração de um jogo de futebol quase, com todos os lances do julgamento do Daniel Alves. Talvez ele seja muito maior até no futebol da Espanha do que ele é no Brasil, né? No Brasil ele é conhecido, claro, pela seleção brasileira e pelo Barcelona, tudo, mas na Espanha eu acho que ele é ainda mais conhecido e ainda mais midiático, até porque a mulher dele é uma modelo importante aqui da Espanha também, então acaba se cruzando com o caderno de fofocas também. É uma cobertura multitemática, a cobertura do julgamento do Daniel Alves. Tenho para mim que em breve teremos algum seriado em algum streaming sobre esse, que acho que é um dos julgamentos dos últimos tempos mais flagrados, mais acompanhados no mundo inteiro. Obrigada, Thiago, parabéns pela cobertura. A gente vai sim se reencontrar aqui muitas vezes. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom final de programa aí. Vou tentar assistir o Corinthians e Santos aqui também para ver o que dá. Um abraço. Até mais.